Hoje eu vou responder duas perguntas muito frequentes de vocês. Primeiro, posso usar óleos essenciais no meu bebê? E a segunda, o sono do meu bebê vai melhorar se eu usar florais de bar? E, gente, eu recebo muito essas perguntas todo santo dia. Então, mas eu já quero alertar para vocês que as informações que eu vou te passar são baseadas na opinião de especialistas na área, através de suas pesquisas e resultados. Vamos começar pelos óleos essenciais. Óleos essenciais são substâncias vegetais extremamente voláteis e concentradas que são extraídas de flores, frutos, sementes, raízes, folhas, etc. Das mais diversas partes das plantas, eles são de origem vegetal, tá? O ideal é que eles sejam puros, eles sejam 100% de origem vegetal e não sejam diluídos em outros componentes sintéticos ou componentes químicos que podem causar irritação na pele do bebê. Esses óleos são utilizados por via inalatória ou tópica, ou seja, inalatória ou na pele do bebê, e eu vou comentar um pouquinho sobre cada um. Quem pode usar óleo essencial? Apenas bebês com mais de 3 meses. Eu sei que você vai ver sites, blogs, etc., recomendando o uso desses óleos para bebês recém-nascidos, para bebês com 4 semanas de vida, mas é bem controverso. O problema é que não existe ainda uma orientação formal, embasada em estudo científico, relevante, pelo menos um estudo científico mais relevante. Não tem, ou tem muito pouco, mas sabe-se que a pele do recém-nascido, a pele do bebê em geral é muito sensível, ela é muito imatura, ela é pouco ácida, e por isso qualquer substância que entre em contato com a pele de um bebê tem um risco maior de acabar acarretando numa irritação de pele ou numa reação alérgica, principalmente se ele for menor de 3 meses. Tá? Então eu não recomendo, eu e a maioria dos especialistas não recomendamos o uso de óleos essenciais para menores de 3 meses, mas tem quem recomende. E claro, se você por acaso for usar, opte por óleos de qualidade, com graus terapêuticos e 100% puros. Tá? Tome cuidado para não usar óleos de baixa qualidade, que até talvez sejam bem mais baratos, mas eles costumam apresentar substâncias sintéticas na sua composição, diluição com soluções alcoólicas, e isso costuma causar bastante irritação na pele do bebê. Por que alguém usa óleos essenciais? Acredita-se que possuem diversas propriedades terapêuticas, tá? De recuperação, fortalecimento físico, equilíbrio da saúde, saúde mental, emocional, energética, enfim, funciona para tudo. Pelo menos é o que se acredita, que pode ajudar no tratamento de queimaduras na pele, de assaduras no bebê, entre outros benefícios. E falando especificamente sobre os bebês, os óleos essenciais eles podem ajudar a estimular o sono, porque eles acalmam o bebê. Eles podem também ajudar a tratar as assaduras, alguns possuem propriedades cicatrizantes, e também até aliviar os sintomas das cólicas, pelo um potencial teórico de efeito antiespasmódico. Isso alivia a cólica. Convenhamos, chega a ser um pouco estranho ouvir de alguém que algo serve para tudo. Não, você usa óleo essencial que você não vai ter, você vai se sentir energizado, vai ter sua saúde física, sua saúde mental, emocional, o bebê vai dormir a noite toda, vai tratar a assadura, não vai ter mais cólica. É estranho ouvir isso. Eu sei que não faz muito sentido. O fato é que existem diferentes tipos de óleos. São extraídos diferentes tipos de plantas e cada um apresenta um benefício diferente. Mas eu concordo que, a um primeiro momento, acaba vindo essa objeção, acaba vindo essa dúvida, acaba desconfiando. É compreensível. Sabe-se que óleos essenciais extraídos da camomila, principalmente, ou da lavanda, costumam ser muito bons. Eles possuem, isso já está bem estabelecido, já é bem conhecido, que eles possuem sim propriedades calmantes e relaxantes. Além disso, existem outros óleos essenciais, tá? Com outras propriedades, existem outros que também relaxam, mas os dois mais conhecidos são o de camomila e o de lavanda. Existem alguns óleos essenciais, como eu já disse, que têm propriedade antiespasmódica, que acredita-se que alivia na cólica do bebê, o que é um pouco controverso em relação ao bebê. Faz muito mais sentido ele aliviar, por exemplo, uma cólica menstrual, pelo mecanismo de ação antiespasmódico, mas existe essa recomendação, existe essa indicação para bebês. É bom usar óleo essencial? Vale a pena usar óleo essencial? Sim e não.
vários relatos de benefícios, relatos positivos relacionados ao uso desses óleos, tá? Mas não é uma garantia, não existe nada 100% garantido, claro. E dificilmente você vai ver um bebê que passou de 5 despertares para dormir a noite inteira, assim, só porque passou a usar o óleo. E principalmente, dificilmente você vai ver um bebê, meu bebê nunca teve cólica, meu bebê antes sofria bastante de cólica, hoje não tem mais nada de cólica porque está usando óleo essencial na barriguinha dele. Isso não existe, tá? Se por acaso você viu um depoimento assim, esse é questionável, esse dá para realmente desconfiar. E por hipótese alguma, pare de tomar uma medicação prescrita pelo seu pediatra porque você começou a usar um óleo essencial. Tá? Se seu pediatra, por exemplo, já que a gente está falando sobre as cólicas, se seu bebê prescreveu alguma medicação para as cólicas, não pare de usar simplesmente porque você viu que a vizinha usa o óleo tal, que ajuda no alívio dos sintomas. Porque, enfim, parar de usar qualquer medicação pode ser ruim, pode ser perigoso, pode até ser desastroso. Tem óleo essencial para tudo, para refluxo, para cólica, então toma cuidado. Quer usar? Claro, conversa com o teu pediatra antes, pode até usar, mas por hipótese alguma pare de fazer o tratamento prescrito, pare de fazer o tratamento orientado previamente. Como usar um óleo essencial? E é aqui que entra um ponto muito importante. Eu preciso te alertar que você tem que tomar cuidado com a diluição desses óleos essenciais, principalmente para bebê. Porque, como eu disse, o bebê possui uma pele muito sensível, é muito fácil de causar irritação na pele do bebê. Com o tempo, a gente está vendo que não é tão fácil assim como se acreditava. Por isso que hoje já existe repelente para bebê de 3 meses, existe hidratante até para recém-nascido, protetor solar para bebê de 3 meses. Mas antes, no tempo da minha faculdade, por exemplo, era todos de 6 meses para cima, tudo, até hidratante. Hoje não, hoje tem hidratante para recém-nascido, hoje tem repelente para 3 meses, protetor solar para 3 meses. Então a gente está vendo, está descobrindo que a pele do bebê, através de evidência científica, que a pele do bebê não é tão sensível assim, mas não existe nada ainda que recomende, que evidencie a segurança para os menores de 3 meses. Além disso, óleo essencial, ele é uma substância muito concentrada. Alguns têm um potencial de causar irritação na pele maiores do que os outros. Por exemplo, alguns óleos essenciais derivados do limão, por exemplo, de frutas cítricas, costumam causar bastante irritação na pele. Até no adulto, principalmente no bebê, e por isso que esses óleos essenciais não são recomendados para bebês, os óleos essenciais derivados de frutas cítricas. Tá? Mas todos precisam ser muito bem diluídos. Tá? Então fique atento às orientações do fabricante do produto que você for usar, caso você opte por usar. Isso porque as concentrações podem mudar de um para o outro, e se a concentração muda, a recomendação da diluição também vai mudar. E além disso, alguns bebês possuem a pele tão sensível, tão imatura, que até mesmo na recomendação do fabricante vai acabar apresentando irritação cutânea. Por isso que a maioria dos profissionais recomenda que você faça um teste cutâneo. Isso, claro, que se você optar pelo uso. Não estou recomendando que você use, mas tem muita gente que quer usar, muita gente que já está usando. Mas se você for optar por começar a usar, a maioria dos profissionais recomenda que você faça um teste cutâneo. Alguns dizem por 1, a maioria diz por 3 dias, e alguns ainda dizem que o teste deve ser feito por 5 dias. O teste é assim: você pega um determinado óleo que você escolheu, dilui da forma adequada, assim como foi orientado pelo fabricante, pega uma pequena quantidade desse óleo, bota no algodão e passa no pé do bebê, na planta do pé do bebê, no peito do pé do bebê, desculpa. Isso uma vez por dia, uma área bem pequena, e aí você faz isso 24 horas depois, você avalia, vê se tem algum sinal de irritação, se não você passa de novo, 24 horas passa de novo, e você faz por 3 a 5 dias, tá? A fim de observar se vai ter algum sinal de irritação, alguma reação adversa, alguma reação alérgica dessa substância na pele do bebê. Certo? Caso o seu bebê evolua uma irritação ou uma reação, óbvio, joga fora, dá para alguém, mas você não vai mais poder usar. E caso ele não evolua, aí sim, você pode usar através de massagens. E o bom de usar numa massagem é que você já teria, teoricamente, um benefício duplo.
você teria um bebê mais tranquilo e mais relaxado, tanto pela massagem quanto pelo efeito do óleo essencial. E você pode aplicar no corpo inteiro, exceto face e mãos. E apesar de ter muita gente que recomenda que você use nos pés, que recomenda não, que você autoriza que você use nos pés, se por acaso seu bebê já consegue botar os pés na boca, eu não recomendo que você o faça. Faz em outras partes do corpo. Mas enfim, a maioria dos profissionais dizem que pode botar nos pés, tá? Você também pode utilizar esses óleos essenciais através da aromaterapia, quando eles são utilizados em difusores. Você dilui em óleos vegetais e o difusor vai espalhar esse óleo essencial pelo ambiente. Além disso, também pode ser usado na hora do banho. E por isso que essas marcas mais famosas de agora, o meu raciocínio é exatamente o mesmo, que essas marcas mais famosas, cada uma criou a sua própria hora do banho relacionada ao sono. Por quê? Porque eles pegam esse óleo essencial, colocam no sabonete líquido neutro e usam na hora do banho. Mas eu vou te dizer agora o que eu acho. Óleo essencial funciona? Provavelmente. Tá? Alguns sim faz muito sentido. Tem um óleo essencial, assim, não relacionado ao bebê, mas tem um óleo essencial muito conhecido, muito em evidência, que daqui a uns 4, 5 meses todo mundo vai estar falando dele, que é o da citronela, aquele que é considerado como potencial remédio natural que expulsa o mosquito da dengue. Daqui a uns 4, 5 meses, quando voltar os surtos de dengue, todo mundo vai estar falando dele de novo, tá? Então, faz sentido que esses óleos essenciais tenham sim efeito, alguns efeitos benéficos. E também pensando que a maioria dos medicamentos são originados de extratos de plantas, então me faz acreditar sim em potencial benefício para esses óleos essenciais. Se eu acho que esses óleos essenciais são superestimados, com certeza. Principalmente se você perguntar para alguém que esteja vendendo esse produto. Tá? É fácil de entender que é compreensível que ele vai te dizer que não, o óleo de lavanda vai resolver tudo. Você vai dormir melhor, mais relaxado, vai ser mais calmo, não vai mais se estressar, seu filho não vai ter mais birra, vai tratar diabetes, colesterol, pressão alta, vai tratar tudo. Porque enfim ele está vendendo. Mas tem efeito sim, mas ele é muito, muito superestimado. Pelo menos é o que eu acredito. O que eu te oriento a fazer? Pergunta para o máximo de pessoas possível ao seu redor. Mãe adora estar numa comunidade, mãe adora estar num grupo de WhatsApp, mãe adora estar numa comunidade do Facebook, dos mais diversos, do Baby Center. Então vai lá e vê o que elas falam a respeito, pergunta a opinião delas, pergunta para aquelas que usaram, claro. Porque essas pessoas não vão estar vendendo, então teoricamente elas não vão te dar uma resposta enviesada. E veja, você vai ver que tem muita gente que vai dizer que funciona, vai ter muita gente que vai dizer que não funciona. E em relação ao sono, óleos essenciais ajudam o bebê a dormir? Eles vão dormir mais com esses óleos? E aí depende, falando agora especificamente sobre sono. Mas resumidamente, o bebê precisa de 2 coisas para dormir, de 3 coisas para dormir. Primeiro, o bebê está bem alimentado. Segundo, o bebê está bem relaxado. E terceiro, o bebê não ter associações do sono nos despertares da madrugada. Esses 2 primeiros te possibilitam que o seu bebê durma facilmente. Se ele chegar ao final do dia bem alimentado e bem relaxado, ele vai dormir facilmente no ritual noturno. Mas ele vai dormir. Isso não é garantia de que ele vai dormir a noite inteira, de que ele continuará dormindo. Quem vai determinar isso? Tem alguns fatores, como fome, dor, etc., mas também as associações. Nesse caso dos olhos, a gente vai falar sobre essa primeira parte, sobre estar bem relaxado. Mas se seu bebê está bem alimentado e está bem relaxado, ele vai dormir. E como os óleos essenciais se propõem a isso, faz sentido acreditar que sim, esses óleos essenciais vão ajudar. Porque se o óleo de lavanda te ajuda a deixar o bebê mais calmo, se você fizer uma massagem no bebê com esse óleo, ou se você der o banho usando produtos com lavanda, faz sentido com que ele acreditar que ele vai ficar mais relaxado. Se isso é uma garantia? Claro que não, mas faz sentido. Principalmente se o seu problema foi esse, principalmente se a sua dificuldade for essa. Ou seja, se seu bebê chega ao final do dia cansado, hiperestimulado ou em efeito vulcânico, se o seu ritual não tiver mais relaxante, porque lembra, o ritual muda. Seu bebê muda, então seu ritual vai ter que mudar. O que relaxa hoje pode não relaxar mais amanhã.
Então, principalmente se essa for a sua dificuldade, acredito sim que os óleos essenciais vão te ajudar, mas é apenas uma ajuda, que de nada vale isoladamente. Não achem que o bebê vai dormir a noite inteira por causa de um óleo essencial. Não achem que ele vai dormir sozinho no berço, vai acabar as associações por causa de um óleo essencial. Não achem que um bebê em efeito vulcânico vai deixar de estar simplesmente porque você está usando uma aromaterapia com óleo essencial de lavanda. Não vai. Tá? Mas se vale o teste, talvez sim. O máximo que vai te custar é dinheiro. Você vai usar seu dinheiro, você vai gastar para comprar um óleo essencial e que talvez seu bebê tenha uma reação alérgica, uma irritação, mas você faz um teste com pequena quantidade. Quanto aos florais de bar, o que a maioria das pessoas falam é que esses óleos de lavanda, de camomila, a única contraindicação é se aparecer, se tiver alguma irritação na pele, se tiver alguma reação alérgica. Teoricamente, são só essas. Tá? O mesmo vale para os florais. Teoricamente, eles não têm. Assim eles passam, assim os especialistas passam. Como algo que não tem contraindicação para um bebê maior de 3 meses e que fez o teste e não tem irritação ou reação alérgica. Certo? E os florais de Bach? Esses florais foram criados através de uma teoria de que os sentimentos humanos apresentam vibrações diferentes, com diferentes frequências. Certo? Alguns apresentam vibrações mais positivas, outras vibrações mais negativas. Sentimentos ruins apresentam uma vibração mais negativa. E isso o médico inglês, Edward Bach, descobriu que as flores também apresentam vibrações similares aos sentimentos humanos. Cada tipo de flor apresenta uma vibração diferente. E retirando o extrato dessas flores, você poderia positivar essas vibrações negativas na pessoa. Ou seja, você poderia estabilizar ou melhorar alguns sentimentos nas pessoas. E como é que esses florais agem? No primeiro ano de vida, o bebê vivencia uma infinidade de situações que afetam seu estado de ânimo, seus sentimentos. Estrogestação, ele passa os 3 primeiros meses como se como se não deveria ter nascido ainda, tá? Vai sentir as cólicas, saltos de desenvolvimento, que ele vai ficar chato, carente, chorão, nascimento de dentes, angústia da separação, entre outros. O primeiro ano de vida não é nada fácil para o bebê, porque na verdade tudo é novidade para o bebê. E toda novidade costuma deixá-lo alerta ou assustado. E o uso dos florais, ele age estabilizando ou positivando esses sentimentos. Ele ajudaria a mãe e o bebê a lidarem com esses sentimentos de forma mais fácil. Por exemplo, na privação de sono, existem profissionais que recomendam o uso dos florais para diminuir a agitação na hora de dormir. Existem florais também indicados para os bebês que apresentam pesadelo, para os bebês que apresentam terror noturno e até para as birras. Minha opinião sobre os florais: é fato que é possível sim encontrar centenas de relatos positivos ao uso dos florais, e isso é bastante relevante. Mas assim como o uso dos óleos essenciais, os florais estão longe de ser o principal fator responsável por boas noites de sono. Quem dera se fosse tão fácil, tá? Se fosse, seria ótimo. E é por isso que também existem centenas de relatos negativos relacionados aos florais de Bach. Há centenas de mães falando que isso não presta, que é desperdício de dinheiro, etc. É só entrar na internet, é fácil de encontrar. O fato também é que não adianta muito você passar um tempão buscando por uma fórmula mágica simplesmente porque fórmulas mágicas não existem. Nada saudável, nada que seja saudável vai fazer o seu bebê dormir a noite toda de repente e isoladamente. Além disso, nós sabemos que cada bebê é único, tá? A gente sabe disso. Por isso, a gente pode concluir que existem diferentes sentimentos envolvidos no bebê e na mãe. Não são todos iguais. Diante disso, partindo para o campo teórico, tá? Apenas uma discussão teórica, considerando que os efeitos dos florais é te ajudar a positivar um determinado sentimento, podemos concluir que não adianta você simplesmente usar todo bebê usar o mesmo floral. Provavelmente não vai adiantar. Porque se são sentimentos diferentes, vão ser florais diferentes, deveria ser. Então, não te aconselho a usar um determinado floral simplesmente porque o bebê da sua vizinha usou e passou a dormir melhor. O ideal é que ele seja manipulado, caso você opte por usar, que ele seja manipulado por um profissional que entenda. Faz mais sentido, ele vai avaliar todo o contexto
da mãe e do bebê. E aí ele vai prescrever para você o floral mais adequado. Para concluir, se eu recomendo o uso de óleos essenciais e florais, não. Na verdade, dificilmente você vai me ver recomendando qualquer coisa aqui. Simplesmente porque não existem fórmulas mágicas e tudo que eu recomendo aqui, eu vejo que eu vejo que muitos de vocês se apegam muito a isso. Por mais que eu diga, olha, um óleo essencial pode ser benéfico para relaxar, um óleo essencial de camomila, de lavanda, um floral pode te ajudar. Eu vejo que muitos de vocês se apegam com muita força a isso. Apesar de eu te dizer que pode, apesar de eu te dizer que não é o único, eu vejo que muitos de vocês se apegam muito. Toda vez que eu falo de naninha, acaba o estoque de naninha nas lojas virtuais. Mas não vai ser uma coisa isolada que vai resolver o sono do seu bebê, não vai ser uma coisa isolada que vai resolver qualquer coisa. Pode ajudar? Pode, definitivamente. Se eu recomendo, você não vai me ver recomendando. Se eu acho errado o uso dessa substância, de jeito nenhum. Tá? Eles costumam ser inofensivos ao bebê e podem te ajudar. E apenas te aconselho a dosar suas expectativas, tá? Não vá com muita sede ao pote, não vá esperando muito por isso.